Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série Obras Completas de Sigmund Freud. Neste episódio, nós estudaremos juntos o artigo de 1891 chamado Hipnose. Vamos lá, então, descobrir o que Sigmund Freud nos apresenta neste artigo. Antes, eu vou contar um pouquinho sobre como este artigo chegou até nós. Bom, ele foi publicado em 1891 no Therapeutisches Lexikon de Anton Boom, na forma de um verbete. Só que este texto permaneceu desconhecido por mais de 70 anos, até 1963, tendo sido descoberto pelo Dr. Paul Cranfield, revelando um importante documento histórico. Neste trabalho, Freud discorre sobre a hipnose como uma técnica médica exigente. Ele fala sobre a necessidade do aprendizado com o mestre, a formação especializada, a prática contínua, a atitude profissional de seriedade e firmeza, a dificuldade do próprio método. Ele também discorre sobre o fracasso para quem a aborda com descrença. Então, o ponto-chave desse texto é desmistificar a ideia de que a hipnose é fácil ou para amadores. A relação terapeuta-paciente na hipnose é fundamental. Não se pode impor a hipnose para ninguém. Veja o que diz o texto. Deve-se ter como regra não impor ao paciente o tratamento hipnótico. Pouco mais adiante, ele fala assim: portanto, quando houver forte resistência ao emprego da hipnose, é melhor renunciar a esse método e aguardar até que o paciente, influenciado por outras informações, se familiarize com a ideia de ser hipnotizado. Então, é importante respeitar o preconceito e a ansiedade do paciente. Ele vai dizer que a crença não é exigida, mas de início apenas a atenção e a cooperação. Mas há um paradoxo da vontade. Pessoas que insistem em ser hipnotizadas podem ser mais difíceis. Olha o que diz o texto. É preciso dizer que há pessoas que, justamente por sua boa vontade e seu desejo de ser hipnotizadas, são impedidas de entrar em hipnose. O ponto-chave, então, dessa parte do texto é que a hipnose não é uma fé, entre aspas, mas uma técnica que exige a cooperação e a superação de certas resistências internas ao método. Isso nos leva ao próximo ponto, que diz respeito à acessibilidade à hipnose. Há uma regra geral: qualquer pessoa é hipnotizável, em princípio. As exceções seriam, diz o texto, é certo apenas que doentes mentais e degenerados não são hipnotizáveis, geralmente, e neurastênicos só com muita dificuldade. E não é verdadeiro que os histéricos não se prestam à hipnose. Deve-se, então, avaliar a individualidade psíquica do paciente. O ponto-chave é que a hipnotizabilidade não é universal e varia conforme o indivíduo e a sua patologia. Que nos leva ao próximo ponto. Para quais doenças a hipnose é indicada? Freud dirá, principalmente doenças nervosas puramente funcionais de origem psíquica e dependências. Deve-se evitar tratar com a hipnose sintomas que têm base orgânica, usando esse método apenas para distúrbios funcionais nervosos, males de origem psíquica, dependências de tóxicos e outros vícios. Geralmente, a hipnose é utilizada como último recurso, quando outros tratamentos falham. Como se dá a dinâmica de uma sessão de hipnose? Vamos falar um pouco sobre a presença de terceiros durante a sessão. Há um dilema. A presença de terceiros pode proteger o paciente do mau uso da hipnose e proteger o médico de acusações de que ele possa ter feito algo impróprio ou indevido durante a sessão. Mas há também desvantagens, por exemplo, da presença de familiares durante a sessão. Ela pode perturbar o paciente e diminuir a influência do médico ou do hipnotizador. O outro ponto é que assuntos sensíveis podem não ser adequados para terceiros. Então, para concluir esse ponto, geralmente o hipnotizador, no caso do texto médico, assume o risco para prestar auxílio. A privacidade da sessão é muitas vezes essencial para o seu sucesso, apesar dos riscos, diz
Freud. Quais seriam os métodos de indução hipnótica? Em primeiro lugar, Freud fala sobre a observação de outros. O paciente assistir outros hipnotizados prepara-o na forma de imitação. A preparação do ambiente exige um ambiente calmo, escuro, que a pessoa não use roupas apertadas. O método sugerido por Freud é a fixação do olhar em dois dedos do médico. E o médico dará sugestões de sensações de adormecimento. Suas pálpebras estão pesadas. Seus olhos estão piscando. Veja o que diz o texto. Não são precisos mais que 2 a 4 minutos até que seus olhos se fechem. Se os olhos permanecem fechados, alcançamos, na maioria das vezes, certo grau de influência hipnótica. Esse é o momento decisivo para tudo que segue. A sugestão trata de comentários persuasivos que acompanham o processo. Um ponto-chave deste pedaço do texto é o seguinte: a indução visa simular o processo de adormecimento, com ou sem sugestões verbais ativas. Como se lida com o paciente durante a indução? Cerrar os olhos é o ponto decisivo para o sucesso. O médico deve manter a calma, mesmo quando parece que a hipnose está sendo de difícil execução, mesmo quando parece que há uma forte resistência da parte do paciente. O hipnotizador precisa reassegurar, não está dormindo, mas está hipnotizado sob minha influência. A hipnose efetiva, ela traz silêncio, catalepsia e amnésia pós-hipnótica. Às vezes, o paciente resiste, contudo, abrindo os olhos dizendo: não estou dormindo coisa nenhuma. Então, é fundamental a capacidade do hipnotizador de lidar com as resistências e adaptar a sua abordagem para que a hipnose seja bem-sucedida. Qual é a essência do tratamento? São as sugestões hipnóticas. O conteúdo é a negação enérgica de males, o asseguramento de capacidade, as ordens que são dadas pelo hipnotizador. Veja o que diz o texto. O verdadeiro valor terapêutico da hipnose está na sugestão em que transmitimos no decorrer dela. A sugestão consiste em negar energicamente os males de que o paciente se queixou, ou em garantir que ele pode fazer algo, ou em ordenar que ele o execute. Então, durante o processo hipnótico, o hipnotizador, ele produz uma sugestão de melhora da doença, de eliminação ou enfraquecimento dos sintomas que levaram aquela pessoa a buscar o tratamento hipnótico. Essa é a essência do tratamento hipnótico, a sugestão. Passar a mão e pressionar a parte doente do corpo durante a hipnose é um ótimo reforço para a sugestão falada, dirá Freud. A sugestão do efeito pós-hipnótico diz respeito à continuidade dos bons resultados daquele processo hipnótico. Então, há uma potencialização, né? Vincular a cura a uma ação ou uma intervenção física durante a hipnose. Por exemplo, eu aperto aqui no seu braço e a sua dor desaparece. É importante a explicação ao paciente, esclarecer a natureza da afecção, das razões para a cura. Quanto a falar na hipnose, para Freud, deve-se evitar em hipnose incompleta, mas permitido em sonambulismo. O ponto-chave, né, é que as sugestões são o cerne da terapia hipnótica, com a possibilidade de efeitos imediatos ou efeitos pós-hipnóticos. Vamos ao texto. O despertar é feito através de uma exclamação como acorde ou basta por agora. Freud diz que a profundidade da hipnose não se acha em todos os casos em relação direta com o seu êxito. É possível provocar grandes mudanças com as hipnoses mais leves e, por outro lado, malograr com o sonambulismo, que seria a hipnose mais profunda. Em nenhum caso, contudo, a utilização da hipnose exclui a de uma terapia diversa, dietética, mecânica ou de outro tipo. Então, ele já está aqui apresentando os limites da hipnose. Algumas considerações finais. Quanto aos graus de hipnose, o sonambulismo é o mais significativo, onde ocorre a amnésia. A dificuldade da dosagem, né? O grau de hipnose não depende do método do médico, mas da reação do paciente. Então, não dá para determinar previamente quão profunda será a hipnose, ou melhor, o processo hipnótico. Podem-se utilizar métodos auxiliares. Freud fala de pequenos golpes, correntes galvânicas para aprofundar ou manter a hipnose. Em relação à duração da hipnose, é necessário planejar conforme a necessidade, pode até mesmo durar horas.
E o despertar deve assegurar o bem-estar pós-hipnose. Em suma, a hipnose é complexa, exige a adaptabilidade do médico, com sucesso nem sempre atrelado à profundidade daquele processo. Para nós concluirmos, falando do poder e os limites da hipnose, ela tem ampla área de atuação, mais extensa que outros métodos para doenças nervosas, mas ela não exclui outros tratamentos, podendo ser combinado com outras terapias. Há uma preocupação em relação à hipnose espontânea em pessoas muito impressionáveis, o médico deve proibir. Quanto aos perigos da hipnose, Freud diz que tudo que se tem dito e escrito pertence ao reino da fantasia. A hipnose não é perigosa, ela não produz nenhum tipo de mal, muito pelo contrário, é um método bom, eficaz para muitas situações, mas exige responsabilidade e compreensão de seus alcances e limites. Eu quero encerrar esse vídeo falando um pouquinho sobre os limites. Aqui em 1891, Freud já está bastante consciente, e em textos anteriores ele já começa a ensaiar uma crítica aos limites do método hipnótico. A psicanálise vai surgir pelo reconhecimento de que a sugestão produz efeitos temporários, ou seja, há uma tendência para que os sintomas voltem posteriormente. O método psicanalítico seria uma alternativa para uma espécie de cura mais profunda. Mas essas críticas que Freud já havia feito em textos anteriores a esse, em relação à eficácia da hipnose, não aparecem nesse texto, especialmente por se tratar de um verbete. Aqui é um texto até mesmo elogioso em relação à hipnose. Então é isso. Muito obrigado a todos e todas vocês que têm acompanhado esta série até aqui. Este é o sexto episódio. Meu objetivo é dar uma aula didática, de fácil acesso, simples, mas sem abrir mão da profundidade, sobre cada texto de Freud. Seguindo a ordem cronológica, no nosso sétimo episódio, trabalharemos o texto Um Caso de Cura por Hipnose, texto de 1892, 1893. Se você gostou, curta este vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, a sua pergunta, siga o meu perfil. Se você quiser falar comigo, meus contatos estão aqui no meu perfil. Um forte abraço e saudações de Caronte.